Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Bahia Flow. Se você não me conhece ainda, eu sou César Marques, sou jornalista, é um prazer enorme ter você aqui. E hoje a gente vai a mais um episódio, hoje vamos falar sobre um tema que pode mudar e muito o rumo da política brasileira, a chamada PEC da blindagem. Para quem não sabe, PEC é um projeto de emenda à Constituição. A última Constituição brasileira é de 1988 e esse artifício, né, essa ferramenta, ela é utilizada justamente para que ela vá atualizando a Constituição com o passar do tempo. Já que a vida vai mudando, as prioridades vão mudando, as leis têm que acompanhar justamente essa evolução. Mas afinal, o que é que essa PEC ela representa na prática, né? Ela, vamos dizer assim, a PEC do Alibaba. Ela trata de uma proposta, senhoras e senhores, que em vez de ampliar a transparência e fortalecer a nossa democracia, que é baseada justamente na Constituição, ela cria barreira para proteger políticos e autoridades de investigações e são políticos, né, que estão enfronhados em casos escusos. Por exemplo, ontem essa PEC ela iria à votação e no Colégio de Líderes foi decidido de que não tinha quórum suficiente para ser votada. E os principais atores para que essa PEC fosse votada ontem eram o Mar Nascimento, que é deputado aqui na Bahia, e o Arthur Lira. E ela inclui pontos, senhoras e senhores, como o fórum privilegiado, que dificulta que parlamentares sejam julgados pela justiça comum e até mesmo a anistia, né, para crimes cometidos, né, irregularidades, já que a gente pode falar assim, cometidos por esses atores. E isso é um verdadeiro salvo-conduto, isso dá superpoderes para que políticos, para que deputados, eles realizem crimes e saiam impunes, né? Isso é um salvo-conduto para práticas ilegais. E como todo mundo sabe, como eu disse agora há pouco, tanto Arthur Lira como Elmar Nascimento, eles estão mais do que metidos em irregularidades, estão sendo investigados por isso. Então o problema é que essa PEC, essa medida, ela representa um retrocesso gigantesco. Enquanto o Brasil, enquanto o nosso país, ele clama por mais ética, por mais transparência, por mais justiça e também por uma política, senhoras e senhores, que dialogue com a sociedade. O que nós vemos, meus amigos e minhas amigas, são deputados que querem ter superpoderes. A gente vê deputados que querem legislar em benefício próprio. Eles querem resolver o problema imediato deles. Eles querem se livrar dos crimes cometidos, das irregularidades, e eles não pensam no futuro. A PEC do Alibaba, ou essa PEC do crime organizado, já que a gente pode falar assim, caminha no sentido contrário. Ela fecha as portas, ela enfraquece a participação social e ela fortalece principalmente a impunidade. Você já imaginou o que pode acontecer se os deputados eles tiverem o superpoder de julgar eles mesmos, de investigar eles mesmos, tirando isso do STF, da Justiça Comum? Da Justiça Comum não, porque eles têm um fórum privilegiado, né? Então, essa proposta não é apenas uma disputa jurídica ou uma disputa técnica. Preste atenção no que eu estou falando para você. Ela é um ataque direto ao coração da democracia brasileira. Por que eu digo isso? Porque quando você blinda políticos das suas responsabilidades, quando você dá esse superpoder para eles, de que eles mesmos investiguem a eles próprios, é como você dá superpoder à raposa dentro do galinheiro, sabe? Que é aquele velho ditado, né, de colocar raposa cuidando das galinhas. Quando você dá essa responsabilidade para eles, você cria um ambiente onde a corrupção pode prosperar, onde o poder público ele passa a trabalhar para proteger os seus próprios interesses e não proteger e não servir ao povo.
quando você vota num deputado, quando você vota num senador, quando você vota num prefeito, enfim, quando você coloca o seu voto na urna, o que é que você está pensando? Você está pensando justamente em eleger um político, uma pessoa, um representante, que legisle, que olhe por você, povo, pelas suas necessidades mais básicas. E o que a gente vê hoje no Congresso Nacional são políticos trabalhando em prol deles mesmos. Eles não olham pelo coletivo, pela comunidade. Então, se aprovada essa PEC da blindagem, a PEC do Alibaba, ela pode se tornar um símbolo de destruição institucional. Reduz a confiança da população na política. Ela alimenta o descrédito nas instituições e, principalmente, meus amigos e minhas amigas, mina os pilares de um país que ainda luta para consolidar uma democracia frágil. Sim, porque nós temos uma democracia muito fragilizada. E a prova disso foi o que aconteceu nas últimas eleições, quando o governo que perdeu, o que eles queriam fazer? Um golpe de Estado. Quando Aécio Neves perdeu para Dilma Rousseff, o que ele fez? Ele contestou as eleições. E isso abriu uma caixa de Pandora. E o resultado é isso que a gente vê hoje. A polarização, tentativas de golpes de Estado, a divisão do país. E por que isso é tão grave? Porque quando você blinda políticos contra investigações e a PEC abre espaço para que o crime organizado se infiltre ainda mais na política, pense comigo. O crime organizado tem muito dinheiro. E o crime organizado já está nos estados, nas assembleias legislativas. É você abrir os jornais, é só você acompanhar o noticiário e você vê que o crime organizado ele já investe em representantes, já tem representantes eleitos. Então pense comigo, se hoje existem denúncias de vínculos entre facções criminosas e campanhas eleitorais, imagine você um cenário em que as autoridades, já que a gente pode chamar assim, tenham garantias plenas, garantias absolutas da impunidade. Você já pensou o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, todas essas siglas que comandam as favelas e que têm dinheiro e que cada vez mais limitam para que partidos políticos façam campanhas dentro das comunidades e cobram para isso? Você já imaginou essas pessoas, esse crime organizado com esse poder na mão? Já pensou o narcotráfico, o garimpo ilegal, o contrabando de armas e até grupos de milícias? O que eles poderiam encontrar com mais facilidade ainda para financiar candidaturas próprias? Já pensou nisso? Será que os deputados que estão em Brasília já pensaram nisso? Que eles podem estar dando um tiro no pé deles e que eles podem estar acabando com a classe política? Você já parou para pensar na facilidade que esses caras, os bandidos, os criminosos, têm para financiar candidaturas, influenciar decisões e garantir a proteção institucional? É a raposa tomando conta do galinheiro. É como se a política virasse uma espécie de escudo legal para que o crime organizado possa se infiltrar cada vez mais na política e que nada aconteça. É um escudo legal para o crime organizado operar dentro do Estado. É o crime organizado fazendo as leis. É o crime organizado investigando eles mesmos. É o crime organizado tirando da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de investigar esses deputados. Então, senhoras e senhores, eu queria falar um negócio para vocês, chegar bem perto aqui, ó. Isso ameaça diretamente a segurança pública, porque leis podem ser moldadas para favorecer interesses e também os criminosos. E enfraquece a democracia porque o povo deixa de ser representado por líderes legítimos e passa a ter instituições capturadas por redes de corrupção e violência. A PEC da blindagem, então,
Todavia, portanto, ela não é apenas um retrocesso político, senhoras e senhores. Ela é uma porta aberta para a consolidação de um Estado paralelo, onde criminosos encontram o refúgio no Congresso e usam o poder público para blindar os seus negócios. Se isso avançar, senhoras e senhores, corremos o risco de destruir a confiança nas instituições, cada vez mais fragilizadas, e comprometer principalmente o futuro do país. O Brasil, em vez de encaminhar mais para a democracia e justiça, ela mergulharia em um sistema de impunidade institucionalizada. Em resumo, senhoras e senhores, a PEC da blindagem não protege a sociedade, ela protege os criminosos e abre o caminho para que o crime organizado dite as regras do jogo político. É isso que vai acontecer se essa PEC, a PEC do Alibaba, passar. Ontem não teve votação. O colégio de líderes não chegou a um consenso e não tinha deputados suficientes para que isso fosse votado, e ainda eles correm o risco de chegar no Senado e que isso não passe. E alerto a vocês, se a sociedade civil não se organizar, se a população não se organizar, essa lei pode passar. E aí, meu amigo, não tem mais quem nos proteja. Eu sou César Marques, sou jornalista, é um prazer enorme ter você aqui, é muito bom bater esse papo com vocês. Todos os domingos eu escrevo uma coluna no site Bahia Press, quer ficar bem informado, vai lá no nosso site www.bahiapress.com.br. Até o próximo domingo, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Valeu!